Aurora acordou com o som do despertador, como todas as manhãs. O quarto estava silencioso, exceto pelo leve ronco de Elliot, que dormia ao seu lado. Ela olhou para ele por um momento, observando seu rosto sereno, mas distante. 2 anos de casamento e ainda assim, ela se sentia sozinha. Elliot era um empresário bem-sucedido, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele vivia mergulhado em reuniões, conferências e viagens de negócios. O trabalho era sua paixão, sua prioridade absoluta. Enquanto isso, Aurora era deixada em segundo plano, como um detalhe em sua vida tão ocupada. Ela se levantou silenciosamente, evitando acordá-lo, e foi para a cozinha preparar o café da manhã. Enquanto esperava a cafeteira terminar, Aurora olhou pela janela. O sol nascia, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era um novo dia, mas para ela, parecia apenas mais um capítulo na mesma história monótona. Elliot apareceu na cozinha alguns minutos depois, já de terno e gravata com o celular na mão. Ele mal olhou para Aurora, concentrado nas mensagens de trabalho que já começavam a inundar sua tela. Bom dia, disse Aurora, tentando puxar conversa. Bom dia, respondeu ele, distraído. Tenho uma reunião importante hoje. Não sei a que horas volto. A Aurora suspirou. Era sempre a mesma coisa. Elliot nunca tinha tempo para ela, nunca perguntava como ela estava, nunca notava o esforço que ela fazia para manter o casamento vivo. Elliot, ela começou hesitante. Eu acho que precisamos conversar. Ele finalmente olhou para ela, mas seu olhar estava distante, como se já estivesse mentalmente na reunião. E agora não, Aurora. Estou atrasado. Podemos falar depois? Ela balançou a cabeça, sentindo um nó na garganta. Não, Elliot. Não podemos sempre deixar para depois. Isso é exatamente o problema. Ele parou por um momento, como se finalmente percebesse a seriedade em sua voz. O que há de errado? Nós, respondeu Aurora, suas mãos tremendo levemente. Nós estamos errados. Você nunca está aqui, Elliot. Você nunca está comigo. Eu me sinto invisível. Elliot franziu a testa como se não entendesse. Aurora, você sabe como é minha agenda. Eu trabalho duro para nos dar uma boa vida. Uma boa vida? Ela repetiu com uma risada amarga. Elliot, eu não preciso de mansões ou carros caros. Eu preciso de você. Eu preciso do meu marido. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando suas palavras. Aurora começa a sentir-se estranha, com enjoos frequentes e um cansaço que não consegue explicar. Inicialmente, ela atribui isso ao estresse de lidar com a solidão do casamento, mas após algumas semanas, decide fazer um teste de gravidez. O resultado positivo a deixa em choque e feliz ao mesmo tempo. Ela sempre sonhou em ser mãe, mas nunca imaginou que isso aconteceria em um momento tão complicado de seu relacionamento. Apesar das dúvidas, ela decide que esta pode ser a chance de reconectar com Elliot. Aurora fica animada com a ideia de compartilhar a notícia com Elliot de uma maneira especial. Ela decide que o aniversário de casamento deles é o momento perfeito. Ela começa a planejar uma noite romântica com um jantar caseiro, velas e música suave. Ela até compra um pequeno presente para simbolizar a gravidez, um par de sapatinhos de bebê. Enquanto isso, Elliot continua distante e mergulhado em seu trabalho, sem perceber a mudança no comportamento de Aurora. À medida que o dia do aniversário se aproxima, Aurora começa a notar que Elliot não menciona a data. Ela tenta dar dicas perguntando sobre seus planos para o fim de semana, mas ele responde de forma vaga, dizendo que pode ter que trabalhar. Aurora se sente desanimada, mas decide seguir em frente com seus planos, esperando que a notícia da gravidez mude tudo. No dia do aniversário, Aurora passa horas preparando tudo com cuidado. Ela veste um vestido elegante, decora a casa com flores e prepara o prato favorito de Elliot. No entanto, as horas passam, e Elliot não aparece. Ele nem sequer liga para avisar que está atrasado. Aurora senta-se sozinha à mesa, olhando para os sapatinhos de bebê que colocou ao lado do prato dele, e as lágrimas começam a rolar. Ela percebe que mais uma vez Elliot a deixou de lado. Elliot finalmente chega em casa tarde da noite, carregando uma pasta cheia de documentos. Ele parece surpreso ao ver a decoração e Aurora sentada à mesa com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que está acontecendo? Ele pergunta, confuso. Hoje é nosso aniversário de casamento, Elliot responde a Aurora, sua voz trêmula. Eu preparei tudo para nós. Eu tinha uma surpresa para você. Elliot olha ao redor, como se finalmente percebesse o esforço que ela fez. O Aurora, eu esqueci. Desculpe. Eu tive uma reunião importante e... Sempre há uma reunião importante. Ela interrompe, levantando-se da mesa. Sempre há algo mais importante do que eu.
Após o aniversário de casamento esquecido, Aurora decide não contar a Elliot sobre a gravidez. Ela sente que ele não merece compartilhar essa alegria depois de tanto desprezo. Além disso, ela começa a questionar se ele seria um pai presente, dada sua obsessão pelo trabalho. Ela resolve guardar o segredo por enquanto, concentrando-se em cuidar de si mesma e do bebê. À medida que as semanas passam, Aurora começa a sentir as mudanças em seu corpo. Os enjoos matinais, o cansaço e a sensibilidade emocional tornam-se mais intensos. Ela tenta disfarçar os sintomas quando está perto de Elliot, mas ele está tão distante que nem percebe. Enquanto isso, Aurora começa a notar que Elliot está mais reservado do que o normal, sempre no celular e saindo de casa em horários estranhos. Um dia, enquanto Elliot está no banho, Aurora ouve o celular dele vibrando repetidamente. Ela hesita, mas a curiosidade e a desconfiança a levam a olhar as mensagens. Ela vê várias notificações de uma tal Verônica com mensagens carinhosas e emojis sugestivos. O coração de Aurora acelera, mas ela decide não confrontá-lo imediatamente, preferindo investigar mais. Aurora começa a prestar mais atenção no comportamento de Elliot. Ela nota que ele sai mais cedo do trabalho, mas chega em casa mais tarde do que o normal. Ele também parece mais distraído e menos interessado nela. Um dia, ela decide segui-lo discretamente após o trabalho e o vê entrando em um restaurante chique com uma mulher loira e elegante. Aurora sente um nó no estômago, mas não tem coragem de se aproximar. Determinada a descobrir a verdade, Aurora contrata um detetive particular para seguir Elliot. Dias depois, ela recebe fotos dele e de Verônica juntos em hotéis, restaurantes e até em eventos de trabalho. As imagens confirmam o que ela mais temia: Elliot está tendo um caso. A dor da traição se mistura com a raiva e a decepção, mas Aurora decide manter a calma, pensando no bebê que carrega. Aurora passa noites em claro, dividida entre o amor que ainda sente por Elliot e a raiva pela traição. Ela se pergunta se deve confrontá-lo ou simplesmente seguir em frente sem dizer nada. A gravidez complica ainda mais suas decisões, pois ela sabe que o bebê merece um pai presente, mas não tem certeza se Elliot pode ser essa pessoa. Aurora decide manter as aparências por enquanto, fingindo que nada está errado. Ela continua cuidando da casa e interagindo com Elliot, mas cada sorriso esconde uma dor profunda. Enquanto isso, Elliot parece alheio ao sofrimento dela, ainda preso em seu mundo de trabalho e traições. Aurora começa a planejar seu futuro, considerando a possibilidade de se separar e criar o bebê sozinha. A noite estava calma, mas a tensão no ar era palpável. Elliot chegou em casa tarde, como de costume, e mal cumprimentou Aurora antes de se sentar no sofá com o laptop, imerso em e-mails de trabalho. Aurora observou ele de longe, segurando o celular dele nas mãos, as fotos e mensagens de Verônica ainda abertas na tela. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerado, mas sabia que não podia mais adiar o confronto. Elliot, ela chamou, sua voz firme, mas trêmula. Ele nem olhou para ela, concentrado na tela do computador. Sim? Só um minuto, preciso terminar isso. Não, Elliot. Agora. Precisamos conversar. Ele finalmente levantou os olhos, notando a seriedade em seu rosto. O que foi? Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Ela respondeu, aproximando-se e colocando o celular dele na mesa com as mensagens de Verônica visíveis. Quem é Verônica? Elliot congelou por um momento, seus olhos fixos nas mensagens. Ele tentou disfarçar, mas a expressão de culpa era evidente. Oh, Aurora, isso não é o que parece. Não é o que parece? Ela repetiu, sua voz aumentando de volume. Então me explica, Elliot, por que ela está te mandando mensagens dizendo que te ama? Por que há fotos de vocês dois juntos em hotéis e restaurantes? Ele fechou o laptop lentamente, tentando ganhar tempo para pensar em uma resposta. Aurora, foi um erro. Foi apenas uma vez, eu juro. Uma vez. Ela riu, um som amargo e descrente. Elliot, eu tenho fotos de vocês dois em várias ocasiões. Isso não foi apenas uma vez. Isso foi uma mentira, uma traição que durou meses. Elliot levantou-se, tentando se aproximar dela, mas ela recuou, seus olhos cheios de lágrimas. Não me toque. Não tem ideia do quanto você me magoou. Eu sei que errei, ele admitiu, sua voz agora cheia de desespero. Eu não queria te machucar, Aurora. Foi uma fraqueza, uma distração. Eu amo você, eu juro. Você ama. Ela gritou, sua voz ecoando pela sala. Você ama, mas passa noites fora de casa e ignora nosso aniversário de casamento, e agora isso. Como eu posso acreditar em qualquer palavra que sai da sua boca? Elliot tentou segurar suas mãos, mas ela as puxou para longe. Por favor, Aurora. Eu vou terminar com ela, eu vou fazer tudo certo.
Nós podemos superar isso. Superar isso? Ela perguntou, suas lágrimas finalmente escorrendo. Elliot, você não entende, não é? Isso não é só sobre a traição. É sobre tudo. Você nunca esteve aqui para mim. Eu me sinto sozinha há anos, e agora descobri que você estava ocupado demais com outra pessoa. Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Aurora continuou, sua voz agora mais calma, mas carregada de dor. Eu estava grávida, Elliot. Eu queria te contar no nosso aniversário, mas você nem se lembrou da data. Agora, eu não sei nem sequer o que você faça parte disso. Elliot ficou paralisado, suas pernas parecendo ceder sob o peso das palavras dela. Grávida? Aurora, você está grávida? Sim, ela respondeu, secando as lágrimas. Mas não se preocupe, Elliot. Você não precisa se envolver. Você já mostrou onde estão suas prioridades. Aurora, por favor, ele implorou, sua voz quebrada. Eu não sabia. Eu vou mudar. Eu vou ser um marido melhor, um pai presente. Me dê uma chance. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de tristeza e desprezo. Quantas chances eu já te dei, Elliot? Quantas vezes eu esperei que você mudasse? Eu não posso mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. Elliot tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele sabia que tinha perdido algo precioso, algo que talvez nunca pudesse recuperar. Aurora pegou seu casaco e começou a se dirigir à porta. Para onde você vai? Ele perguntou, desesperado. Eu preciso de espaço, ela respondeu, sem olhar para trás. Eu preciso pensar no que é melhor para mim e para o bebê. E Elliot, não me procure. Não agora. Ela saiu, deixando Elliot sozinho na sala, cercado pelo silêncio e pelo peso de suas escolhas. Ele caiu no sofá, segurando a cabeça nas mãos, percebendo que tinha perdido não apenas sua esposa, mas também a chance de ser parte de uma família que ele nem sabia que estava prestes a ter. Aurora abriu a porta da frente, sentindo a brisa fria da noite acariciar seu rosto ainda molhado de lágrimas. Ela não olhou para trás, sabendo que se visse Elliot novamente sua determinação poderia vacilar. Ela segurava uma pequena mala que havia preparado discretamente nos últimos dias com roupas, documentos importantes e alguns pertences pessoais. Não era muito, mas era o suficiente para começar de novo. Ela entrou no carro, suas mãos tremendo levemente ao ligar o motor. O som do ronco do motor parecia ecoar sua confusão interna. Para onde ela estava indo? O que ela faria agora? Essas perguntas giravam em sua mente, mas uma coisa era clara. Ela não podia ficar naquela casa, naquele casamento, naquela vida. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas da cidade, Aurora sentiu uma mistura de alívio e angústia. O alívio de finalmente ter colocado um ponto final na mentira, na traição e na negligência. A angústia de saber que o futuro que ela imaginara com Elliot estava desmoronando. Ela passou pela ponte que levava ao centro da cidade, as luzes refletindo no rio abaixo, e decidiu que precisava de um lugar seguro para pensar. Ela dirigiu até o apartamento de sua melhor amiga, Clara. Clara sempre fora seu porto seguro, a pessoa que a apoiava nos momentos mais difíceis. Aurora havia avisado Clara discretamente nos últimos dias que poderia precisar de um lugar para ficar, mas não havia entrado em detalhes. Agora, ela sabia que era a hora de contar tudo. Ao chegar no prédio de Clara, Aurora estacionou o carro e respirou fundo antes de sair. Ela pegou a mala e subiu as escadas, sentindo o peso físico e emocional de cada passo. Quando chegou à porta do apartamento, ela hesitou por um momento, mas então bateu suavemente. Clara abriu a porta quase imediatamente, como se estivesse esperando por ela. Ao ver o rosto de Aurora, marcado pelas lágrimas e pela exaustão, Clara não fez perguntas. Ela simplesmente abriu os braços e envolveu Aurora em um abraço apertado. Entre Clara disse suavemente, puxando Aurora para dentro do apartamento aconchegante. Você está segura aqui. Aurora sentou-se no sofá, segurando uma xícara de chá que Clara preparou para ela. As palavras começaram a sair em um fluxo contínuo, como se ela não conseguisse mais segurar tudo o que estava sentindo. Ela contou sobre a gravidez, sobre a traição de Elliot, sobre as mensagens e as fotos, e sobre a discussão que acabará de acontecer. Clara ouviu em silêncio, segurando a mão de Aurora em apoio. Eu não sei o que fazer, Aurora admitiu, suas lágrimas voltando a cair. Eu não quero criar meu filho em um ambiente assim, mas também tenho medo de fazer isso sozinha. Clara sorriu gentilmente, esfregando as costas de Aurora. Você não está sozinha, Aurora. Eu estou aqui, e você é mais forte do que pensa. Você já deu o primeiro passo ao sair de lá. Agora, é hora de pensar no que vem a seguir. Aurora respirou fundo, sentindo um pouco de alívio ao ouvir as palavras de Clara. Eu preciso de um plano. Preciso pensar no bebê, no divórcio, em onde vou morar.
Tudo parece tão assustador. Vamos fazer isso um passo de cada vez, Clara sugeriu. Primeiro, você fica aqui o tempo que precisar. Depois, podemos procurar um advogado para cuidar do divórcio e dos direitos sobre a casa e os bens. E quanto ao bebê, você vai ser uma mãe incrível, com ou sem Elliot. Aurora sorriu pela primeira vez naquela noite, sentindo um vislumbre de esperança. Obrigada, Clara. Eu não sei o que faria sem você. Você nunca vai precisar descobrir. Clara respondeu, abraçando-a novamente. Agora vamos descansar. Amanhã é um novo dia, e nós vamos enfrentá-lo juntas. Enquanto Aurora se deitava no sofá-cama que Clara preparou para ela, ela sentiu uma sensação de paz que não experimentava há meses. Ela sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas também sabia que estava tomando as rédeas de sua própria vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava no controle. E enquanto fechava os olhos, ela sussurrou para si mesma: eu vou ficar bem. Nós vamos ficar bem. Aurora acordou no apartamento de Clara, sentindo-se um pouco desorientada. A luz do sol entrava pelas cortinas, e o cheiro de café fresco enchia o ar. Clara já estava na cozinha, preparando o café da manhã. Bom dia, disse Clara, sorrindo. Como você dormiu? Melhor do que esperava, a Aurora respondeu, sentando-se à mesa. Obrigada por tudo, Clara. Eu não sei o que faria sem você. Nada disso, Clara respondeu, servindo o café. Agora vamos planejar o dia. Primeiro, você precisa cuidar de si mesma e do bebê. Vamos marcar uma consulta com o médico e depois pensar nos próximos passos. A Aurora concordou, sentindo-se um pouco mais confiante com o apoio de Clara. Ela sabia que os próximos dias seriam desafiadores, mas também sabia que não estava sozinha. Enquanto isso, Elliot acordou sozinho na casa que agora parecia vazia e silenciosa. Ele se levantou, esperando ver Aurora na cozinha, como de costume, mas a casa estava deserta. A realidade da situação começou a pesar sobre ele. Ele pegou o celular, esperando uma mensagem de Aurora, mas não havia nada. Ele sentou-se no sofá, segurando a cabeça nas mãos. A imagem de Aurora saindo pela porta na noite anterior não saía de sua mente. Ele sabia que tinha cometido um erro enorme, mas não sabia como consertar as coisas. A notícia da gravidez só aumentava seu sentimento de culpa e desespero. O que eu fiz? Ele sussurrou para si mesmo, sentindo o peso de suas ações. Aurora e Clara foram à consulta médica juntas. O médico confirmou que a gravidez estava progredindo bem e deu a Aurora algumas orientações sobre os cuidados necessários. Aurora sentiu-se aliviada ao saber que o bebê estava saudável, mas também sentiu uma pontada de tristeza ao pensar que Elliot não estava lá para compartilhar o momento. Você vai ser uma ótima mãe, Clara disse, segurando a mão de Aurora. E eu vou estar aqui para ajudar no que for preciso. Aurora sorriu, sentindo-se grata pela amizade de Clara. Ela sabia que, com o apoio de sua amiga, poderia enfrentar os desafios que estavam por vir. Elliot decidiu que precisava tentar consertar as coisas com Aurora. Ele ligou para ela várias vezes, mas ela não atendia. Ele enviou mensagens, pedindo desculpas e dizendo que queria conversar, mas ela não respondia. Finalmente, ele decidiu ir até o apartamento de Clara. Quando Elliot chegou, Aurora hesitou em abrir a porta, mas Clara insistiu que ela enfrentasse a situação. Elliot parecia abatido, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Aurora, por favor, me deixe explicar, ele implorou. Eu sei que errei, mas eu quero consertar as coisas. Eu quero ser parte da vida do nosso bebê. Aurora olhou para ele, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Elliot, você quebrou minha confiança. Como eu posso acreditar que você vai mudar? Eu vou fazer o que for preciso, ele respondeu, sua voz cheia de emoção. Eu vou à terapia, vou mudar minha rotina, vou fazer qualquer coisa para provar que mereço uma segunda chance. A Aurora ficou em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Eu preciso de tempo, Elliot. Eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Eu preciso pensar no que é melhor para mim e para o bebê. Elliot acenou com a cabeça, entendendo que não podia forçar as coisas. Eu entendo. Só, por favor, não me exclua completamente. Eu quero ser parte disso. A Aurora não prometeu nada, mas também não o rejeitou completamente. Ela sabia que precisava de tempo para processar tudo e tomar as melhores decisões. A Aurora começou a estabelecer uma nova rotina, focando em sua saúde e bem-estar. Ela começou a frequentar aulas de yoga para grávidas, o que a ajudou a relaxar e a conectar-se com outras mulheres que estavam passando por experiências semelhantes. Ela também começou a escrever em um diário, colocando no papel seus pensamentos e sentimentos. Clara continuou a ser seu maior apoio, ajudando-a com as tarefas diárias e estando sempre disponível para conversar. A Aurora sentia que estava gradualmente recuperando o controle de sua vida.
Enquanto isso, Elliot estava cada vez mais isolado. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar em Aurora e no bebê. Ele começou a frequentar terapia, tentando entender por que tinha cometido tantos erros e como poderia mudar. Ele também tentou se reconectar com amigos e familiares, mas sentia que ninguém realmente entendia o que ele estava passando. A solidão e o arrependimento eram constantes, e ele sabia que só tinha a si mesmo para culpar. Após algumas semanas, Aurora decidiu que era hora de ter uma conversa séria com Elliot. Eles se encontraram em um café, longe da casa e do apartamento de Clara, para que pudessem conversar sem distrações. Eu pensei muito sobre o que você disse, Aurora começou, sua voz calma, mas firme. E eu decidi que vou dar a você uma chance de provar que mudou. Mas isso não significa que vamos voltar a ser como antes. Nós vamos começar do zero, e você vai ter que ganhar minha confiança de volta. Elliot acenou com a cabeça, sentindo um misto de alívio e apreensão. Eu entendo, Aurora. Eu vou fazer o que for preciso. Eu só quero ser parte da vida de vocês. Aurora olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Espero que você esteja pronto para isso, Elliot, porque eu não vou aceitar menos do que eu e nosso bebê merecemos. Elliot sabia que palavras não seriam suficientes para reconquistar a confiança de Aurora. Ele decidiu que precisava mostrar, através de ações, que estava comprometido em mudar. Ele começou a frequentar terapia regularmente, trabalhando em si mesmo para entender suas falhas e como poderia ser um parceiro e pai melhor. Ele também começou a se informar sobre a gravidez, lendo livros e artigos sobre o assunto. Queria entender o que Aurora estava passando e como poderia apoiá-la da melhor maneira possível. Ele enviou uma mensagem para Aurora, pedindo permissão para participar das consultas de pré-natal, prometendo respeitar seu espaço e suas decisões. Aurora ficou surpresa com a iniciativa de Elliot, mas decidiu dar-lhe uma chance. Ela respondeu que ele poderia acompanhá-la na próxima consulta, mas deixou claro que isso não significava uma reconciliação imediata. No dia da consulta, Elliot chegou cedo ao consultório médico, nervoso mas determinado. Aurora chegou alguns minutos depois, acompanhada de Clara. Elliot cumprimentou ambas com um aceno discreto, respeitando o espaço de Aurora. Durante a consulta, Elliot ouviu atentamente o médico, fazendo perguntas e anotando as informações importantes. Aurora observou-o com um misto de surpresa e cautela, notando que ele parecia genuinamente interessado e envolvido. O bebê está saudável, o médico disse, mostrando a ultrassonografia. E a Aurora também está se cuidando muito bem. Elliot olhou para a tela, sentindo uma onda de emoção ao ver o pequeno ser que estava crescendo dentro de Aurora. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de lágrimas. Obrigado por me deixar estar aqui, ele sussurrou, sua voz cheia de gratidão. Aurora acenou com a cabeça, sentindo um pouco do gelo ao redor de seu coração começar a derreter. Ela sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estava disposta a dar a Elliot a chance de provar que mudou. Elliot começou a fazer pequenos gestos para mostrar a Aurora que ele estava comprometido em mudar. Ele mandava mensagens diárias, perguntando como ela estava e se precisava de algo. Ele também começou a ajudar nas tarefas da casa, mesmo que Aurora não estivesse mais morando lá, como uma forma de mostrar que ele estava disposto a assumir responsabilidades. Ele também começou a frequentar aulas de preparação para pais, aprendendo sobre os cuidados com o bebê e como apoiar a Aurora durante o parto. Ele queria estar preparado para o que estava por vir, e queria que Aurora soubesse que ele estava levando a sério seu papel de pai. A Aurora começou a notar as mudanças em Elliot. Ele estava mais presente, mais atento e mais disposto a ouvir. Eles começaram a ter conversas mais profundas, compartilhando seus medos, esperanças e expectativas para o futuro. Um dia, Elliot convidou a Aurora para jantar em um restaurante que eles costumavam frequentar no início do relacionamento. Ele queria recriar um pouco da magia que eles tinham perdido ao longo dos anos. Eu sei que não posso apagar o passado, Elliot disse, segurando a mão de Aurora sobre a mesa. Mas eu quero construir um futuro melhor para nós três. A Aurora olhou para ele, sentindo uma mistura de emoções. Eu também quero isso, Elliot. Mas precisamos ir devagar. Eu não quero me apressar e acabar cometendo os mesmos erros. Elliot acenou com a cabeça, entendendo. Eu entendo, Aurora. Eu estou aqui, não importa o tempo que leve. Elliot sugeriu que eles contassem a notícia da gravidez para suas famílias juntos. Aurora concordou, achando que era um passo importante para reconstruir sua vida como uma família. Eles organizaram um jantar com as famílias de ambos, e Elliot foi quem anunciou a notícia. A reação foi de pura alegria e emoção, com todos expressando seu apoio e felicidade pelo novo membro da família. Aurora sentiu-se reconfortada ao ver que, apesar de tudo, eles ainda tinham uma rede de apoio sólida.
Ela também notou como Elliot estava genuinamente feliz e orgulhoso, o que a fez acreditar que ele estava realmente mudando. À medida que a gravidez avançava, Aurora e Elliot continuaram a trabalhar em seu relacionamento. Elliot participou de todas as consultas de pré-natal, ajudou a preparar o quarto do bebê e esteve presente em todos os momentos importantes. Aurora ainda tinha suas dúvidas e medos, mas também sentia uma crescente esperança de que eles poderiam, de fato, reconstruir seu relacionamento. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava disposta a tentar, por si mesma e pelo bebê. Elliot, por sua vez, estava determinado a provar que merecia uma segunda chance. Ele sabia que tinha cometido erros graves, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para se redimir e ser o marido e pai que Aurora e o bebê mereciam. Durante uma das consultas de pré-natal, o médico perguntou se Aurora e Elliot gostariam de saber o sexo do bebê. Eles trocaram um olhar e Aurora sorriu, acenando com a cabeça. É um menino, o médico anunciou, mostrando a imagem na ultrassonografia. Elliot segurou a mão de Aurora, seus olhos brilhando de emoção. E um menino, ele repetiu, como se estivesse tentando assimilar a notícia. Nós vamos ter um filho. Aurora sentiu uma onda de felicidade ao ver a expressão de Elliot. Ela sabia que ele estava genuinamente feliz e envolvido, e isso a enchia de esperança para o futuro. Nos meses seguintes, Elliot se envolveu ativamente na preparação para a chegada do bebê. Ele ajudou a escolher o nome, decorar o quarto e comprar os itens necessários. Ele também continuou a frequentar as aulas de preparação para pais, aprendendo sobre os cuidados com o recém-nascido e como apoiar Aurora durante o parto. Aurora observava Elliot com um misto de admiração e gratidão. Ele estava fazendo tudo o que podia para mostrar que estava comprometido em ser um bom pai e parceiro. Ela começou a se sentir mais confiante em sua decisão de dar a ele uma segunda chance. O grande dia finalmente chegou. Aurora começou a sentir as contrações no meio da noite, e Elliot estava ao seu lado imediatamente. Ele ajudou-a a se preparar, pegou a mala que já estava pronta e a levou ao hospital com calma e cuidado. No hospital, Elliot não saiu do lado de Aurora. Ele segurou sua mão durante as contrações, ofereceu palavras de encorajamento e fez tudo o que pôde para mantê-la confortável. Ele também acompanhou as instruções da equipe médica, ajudando Aurora a respirar e a se posicionar durante o trabalho de parto. Você está indo muito bem, ele sussurrou, enxugando a testa de Aurora com um pano úmido. Eu estou tão orgulhoso de você. A Aurora olhou para ele, sentindo uma profunda conexão naquele momento. Ela sabia que, apesar de todos os desafios que haviam enfrentado, eles estavam unidos naquele instante, prontos para receber seu filho. Depois de horas de trabalho de parto, o bebê finalmente chegou ao mundo. O choro forte de Lucas encheu a sala, e Aurora sentiu uma onda de alívio e felicidade ao ver seu filho pela primeira vez. É um menino lindo, a enfermeira disse, colocando Lucas nos braços de Aurora. Ela olhou para o rostinho pequeno e perfeito, sentindo uma onda de amor que nunca havia experimentado antes. Elliot estava ao seu lado, suas lágrimas escorrendo livremente. Ele é perfeito. Elliot sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha de Lucas. Obrigado, Aurora. Obrigado por me dar essa chance. Aurora olhou para Elliot, sentindo uma profunda gratidão por ele estar ali presente e dedicado. Ela sabia que o caminho à frente ainda teria desafios, mas naquele momento, ela sentia que eles poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. Os primeiros dias em casa com Lucas foram cheios de emoções e ajustes. Elliot estava presente em todos os momentos, ajudando com os cuidados do bebê e apoiando Aurora em sua recuperação. Ele trocava fraldas, dava banho em Lucas e ajudava a acalmá-lo durante as noites agitadas. Aurora observava Elliot com admiração, vendo o quanto ele estava se esforçando para ser um bom pai. Ela sentia que, aos poucos, eles estavam reconstruindo sua relação, baseada em confiança, respeito e amor. Uma noite depois de colocar Lucas para dormir, Aurora e Elliot sentaram-se no sofá, desfrutando de um momento de tranquilidade. Aurora olhou para Elliot, sentindo uma profunda gratidão por tudo o que ele havia feito. Elliot, ela começou, sua voz suave. Eu quero te agradecer por tudo que você tem feito. Eu sei que não foi fácil, mas você mostrou que está comprometido em mudar. Elliot segurou a mão de Aurora, seus olhos cheios de emoção. Eu te amo, Aurora. E eu amo nosso filho. Eu farei tudo o que for preciso para ser o marido e pai que vocês merecem. A Aurora sorriu, sentindo uma onda de paz e esperança. Eu também te amo, Elliot, e eu acredito em nós. Eles se abraçaram, sentindo que, apesar de todos os desafios, estavam no caminho certo para reconstruir sua vida juntos. Lucas cresceu cercado de amor e cuidado.
Aurora e Elliot se dedicaram a criar um ambiente acolhedor e cheio de carinho para o filho. Elliot continuou a ser um pai presente, participando ativamente de todas as fases do desenvolvimento de Lucas, desde os primeiros passos até as primeiras palavras. Aurora observava com orgulho o vínculo que se formava entre pai e filho. Ela sabia que Elliot estava fazendo o possível para ser o pai que ele nunca teve, e isso a enchia de gratidão e admiração. Com o passar do tempo, Aurora e Elliot encontraram um novo equilíbrio em seu relacionamento. Eles aprenderam a se comunicar melhor, a valorizar os pequenos momentos e a priorizar a família acima de tudo. O amor que eles compartilhavam agora era mais profundo e maduro, construído sobre a base do perdão, da confiança e do respeito. Eles faziam encontros regulares para se reconectar, como noites de cinema em casa ou jantares românticos enquanto Lucas ficava com a avó. Esses momentos ajudaram a fortalecer ainda mais o vínculo entre eles. No primeiro aniversário de Lucas, Aurora e Elliot organizaram uma pequena festa em casa com familiares e amigos próximos. O apartamento estava decorado com balões e banners coloridos, e o bolo em forma de carrinho era a atração principal. Enquanto Lucas batia palmas e ria, cercado por todos que o amavam, Aurora e Elliot trocaram um olhar cheio de significado. Eles sabiam que, apesar de todos os desafios que haviam enfrentado, estavam vivendo um momento de pura felicidade. Nós conseguimos, Aurora sussurrou, segurando a mão de Elliot. E vamos continuar conseguindo, ele respondeu, apertando sua mão com carinho. Anos depois, com Lucas já na escola, Aurora e Elliot refletiram sobre a jornada que os trouxe até ali. Eles haviam aprendido lições valiosas ao longo do caminho, mas a mais importante era clara: o amor verdadeiro requer esforço, comunicação e a disposição para crescer juntos. Eu nunca vou esquecer o quanto eu quase perdi você, Elliot admitiu uma noite, enquanto eles observavam Lucas brincar no jardim. Eu aprendi que o sucesso nos negócios não significa nada se eu perder minha família. Aurora sorriu, sentindo uma profunda gratidão por tudo que haviam superado. Nós aprendemos juntos, Elliot, e eu sou grata por termos escolhido lutar por nós. Lucas cresceu como uma criança feliz e cheia de vida, refletindo o amor e o cuidado que recebeu dos pais. Aurora e Elliot continuaram a construir uma vida juntos, cheia de momentos especiais e aprendizados constantes. Eles sabiam que o futuro traria novos desafios, mas estavam confiantes de que poderiam enfrentá-los juntos. O amor que eles compartilhavam era mais forte do que nunca, e isso os enchia de esperança e determinação. A história de Aurora e Elliot nos ensina que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é resiliente. Ele sobrevive aos erros e às dificuldades quando ambas as partes estão dispostas a se esforçar, a perdoar e a crescer juntas. A família que eles construíram foi o resultado de escolhas conscientes, de compromisso e de uma dedicação inabalável um ao outro e ao filho que tanto amavam. E assim Aurora, Elliot e Lucas seguiram em frente, vivendo um amor que nunca haviam vivido antes. Um amor que superou todas as expectativas e provou que, com dedicação e perdão, é possível escrever um final feliz. Aqui, cada história tem emoção, reviravoltas e muita superação. Então já deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos para ninguém perder essas histórias incríveis. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!